nosso programa de hoje, vamos conversar sobre a importância do acompanhamento profissional para você que faz ou pretende fazer qualquer atividade física. E o nosso convidado é Flávio Delmanto. Ele é presidente do Conselho Regional de Educação Física. Daqui a pouquinho, não perca a entrevista completa. O profissional de educação física é um profissional de nível superior, ou seja, cursou faculdade, onde pode assimilar conhecimentos profundos das áreas médicas, pedagógicas, psicológicas e sociais. A educação física contempla múltiplos conhecimentos produzidos e usufruídos pela sociedade a respeito do corpo e do movimento. Consideram-se fundamental para a educação física as atividades culturais de movimento com finalidades de lazer, expressão de sentimentos, afetos e emoções e com possibilidades de promoção, recuperação e manutenção da saúde. Por isso é importantíssimo o acompanhamento desse profissional formado e legalizado para auxiliar em atividades físicas. Flávio Delmanto nasceu em 1951 na cidade de Botucatu, no interior paulista. É graduado em Educação Física, em Jornalismo, em Pedagogia e mestre em Reabilitação. Possui especialização em basquetebol, futebol, voleibol e natação, além de administração pedagógica e escolar na Alemanha. Foi presidente do Conselho dos Diretores das Escolas de Educação Física do Estado de São Paulo e da Comissão de Especialistas em Educação Física do Ministério da Educação e Cultura, o MEC. É membro do Conselho Federal de Educação Física e do Conselho Estadual de Esportes de São Paulo. Flávio Delmanto é o coordenador dos cursos de graduação e pós-graduação da FMU, as Faculdades Metropolitanas Unidas. É o atual presidente do Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região, o CREF-SP. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E agora você tem uma novidade, você está vendo passar aí as mídias sociais. Se você quiser enviar a sua pergunta para o nosso convidado, para o nosso entrevistado, basta acessar o nosso site, Facebook, você vai encontrar a relação dos convidados do programa. Você pode encaminhar com antecedência a sua pergunta sobre o tema que o convidado irá conversar e nós vamos passar a sua pergunta ao nosso convidado. Participe, o programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite nós recebemos aqui nos nossos estúdios Flávio Delmanto, presidente do Conselho Regional de Educação Física. Um tema muito interessante e muito importante que você deve tomar cuidado. Flávio, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui. Eu também agradeço a oportunidade que você está me dando. É uma satisfação participar do teu programa, Denis. E é um programa de utilidade pública. É muito importante a gente dar essa opinião para a população, para saber atividade física, o profissional de educação física é interessante. Esse é um ponto muito importante. Com essa proliferação de academias, pessoas, é lógico que a atitude é louvável, né? Ter uma atividade física, cuidar um pouco mais da saúde, não ter uma vida sedentária, etc. Mas isso vem acompanhado também de certos riscos e de cautelas que a pessoa tem que tomar. Infelizmente, a gente tem acompanhado aí pela mídia, às vezes, casos de pessoas que começam uma atividade física sem o mínimo preparo, sem uma consulta prévia, sem estar acompanhado por um profissional da área. Qual é o procedimento correto para a pessoa começar uma atividade física ou ter um acompanhamento físico? Essa colocação sua é importante porque qualquer pessoa hoje, a pessoa faz atividade física muito mais pela saúde, né? Não é mais agora uma moda ou uma coisa que você faça com o intuito de ter um físico bonito, etc. E sim pela saúde. Então, como você pensa em saúde, a pessoa tem que primeiro se preparar para isso. O que quer dizer? Vai fazer um exame, um teste ergométrico, vai procurar um médico, vai ver se tem alguma patologia, para depois você contratar ou ir numa academia com um profissional de educação física registrado no conselho, que te dá mais credibilidade e segurança, e depois você começa a ter a tua atividade. E essa atividade tem que ser desenvolvida sempre com orientação, porque nós temos muitos casos de pessoas que sofrem acidentes, que têm problema, morte súbita, que é uma situação que fala é súbita, mas pode ser que ocorra devido a uma patologia. Então vá fazer atividade física, mas sempre procure primeiro se resguardar. Porque quando você faz sem prevenção, você corre mais risco. E a gente, infelizmente, escuta muito isso, né? Eu escuto, às vezes, a pessoa, olha, eu comecei a fazer academia. E a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, eu falei, mas você já tinha feito? Não.
comecei agora, notei que eu estava precisando, comecei. Falei, qual cautela? Você consultou um médico antes? Você tem acompanhamento do profissional? Não, estou fazendo mais ou menos o que o pessoal faz ali, é aí que é o risco, né? Esse é o grande risco, porque veja bem, cada pessoa tem o seu potencial, tem a sua situação onde ele sabe até onde ele pode chegar com essa atividade física. E você fazer atividade física 1 vez por semana, 2, é bom, mas não é o melhor. O melhor é você ter uma regularidade para isso daí, que você faça no mínimo 3, 4 vezes, mas sempre orientado. Aí sim você vai ter um condicionamento físico, você vai ter vai ter uma saúde mais preparada e uma prevenção contra isso. Então é sempre importante você conhecer seu corpo primeiro, para depois você iniciar essa atividade. E o profissional da área da educação física, o profissional, qual o cuidado que a pessoa tem que tomar para saber se ela está sendo bem orientada? Veja bem, toda pessoa que vai ser um cliente desse profissional, ela deve entrar em contato com o Conselho Regional de Educação Física e ver se esse profissional tem o seu registro. Por quê? Porque tendo o registro, além da credibilidade, da segurança que você tem, quando acontece algum ato que possa trazer um problema, você tem como o conselho defender esse profissional ou também punir esse mau profissional. Então, a importância de você ter o registro é para isso. A população fica protegida desse exercício profissional. É uma pessoa que sempre está orientando, mas sempre sabe que está alguém supervisionando. E esse alguém é o conselho, que foi criado para isso, para você fortalecer o nosso trabalho, fortalecer o nosso exercício profissional e, ao mesmo tempo, dar credibilidade e segurança à população. O conselho funcionaria como um registro na OAB, no CREA, no CRM, o profissional passa por uma triagem, passa por algum exame, algum teste? Não é que você, quando na OAB ou no Conselho Regional de Medicina, tudo, você não tem esse tipo de treinamento, você tem, assim, o registro. Por quê? Porque aí todo o seu exercício profissional, ele está sendo monitorado, né? Indiretamente pelo Conselho, que aí a população pode tomar essas informações e ter essa proteção. Como também, como exemplo, eu posso te dar que nós temos casos de assédio sexual, de pedofilia, de todo tipo que você pode imaginar. E o mais importante, Denis, existe o assédio, por exemplo, tanto no profissional como no cliente. Às vezes você tem clientes, por exemplo, alguma mulher que tem um profissional que está prestando serviço a ela e ela quer se envolver com esse profissional e esse profissional, se ele for e se envolver com ela, é um problema dele que pode dar um problema deles. Só que, às vezes, o profissional não faz isso e a pessoa denuncia. Chega no marido, no esposo e fala, olha, o rapaz aí deu em cima de mim, ou fez alguma coisa. Às vezes uma mentira, uma vingança. Uma mentira, porque... E aí o conselho intervém, que defende esse profissional, né? E existe ao contrário também, em cima da profissional, da mulher. Tem assédio, tem pedofilia, tem todos os tipos que você pode imaginar, existe. O ser humano é complexo. Então o conselho veio para isso. Para proteger a sociedade e o profissional. O senhor falava aqui no começo, a pessoa ela pode, antes de contratar o profissional, ela pode acessar um site, algum outro dado, um banco de dados que ela possa certificar sobre isso? Ela pode entrar no site do CREF, que é www.crefsp.org. Esse CREF é o C-R-E-F mudo. .sp.org.br. E lá ela tem os bancos de dados onde ela procura o nome desse profissional e vai ver se ele está registrado ou não. Essa é a situação mais confiável possível. É a cautela que a pessoa pode tomar. Que deve tomar. Toda academia, ela por lei, ela tem que ter um professor de educação física? Sim. Qualquer atividade física e desportiva tem que ser ministrada por um profissional de educação física. São todos registrados. E quando nós criamos a lei da educação física, o conselho, houve o pessoal que tinha o direito adquirido. São pessoas profissionais que já estavam na área, que militavam na área antes de 95. Então, pessoas que estavam há 10, 20, 30 anos já trabalhando,
essas pessoas têm o direito adquirido e se registraram no CREF. Mais ou menos como aconteceu com os jornalistas Isso. agora. Ou a odontologia, por exemplo, aquele antigo prático da odontologia, que quando foi criado o conselho, eles continuaram no mercado e com o tempo vai terminando. É o caso da educação física. Nós temos 15 anos e já está diminuindo esse provisionado, porque o pessoal já está estudando, ganhando mais condição profissional, adquirindo mais conhecimento científico e técnico e elevando mais aí o nível desse exercício profissional. Esse é o objetivo da profissão. E o personal trainer? Hoje em dia também cresceu bastante, isso daí está muito difundido. Ele tem o conhecimento do profissional da educação física. Ele precisa fazer algum outro curso de especialização ou não? Não. O personal ele tem que ser um profissional formado, graduado, que fez uma escola de educação física. Existe aquele com direito adquirido. Agora, veja bem, do jeito que está a área da saúde, todos os anos o conhecimento científico está aumentando muito. Existem muitas pesquisas, né, na área da atividade física, na saúde. Nós estamos passando num momento que a saúde é a coisa mais importante que existe. E a atividade física em nível nacional, por exemplo, aqui no Brasil, o próprio sistema previdenciário e de saúde, ele quer ter uma população mais ativa e mais saudável. O objetivo principal é dar atividade física para essa população, que o custo-benefício diminui. Você dando mais saúde para a população, você gasta menos. Sim. Esse princípio foi agora implantado no mundo todo e no Brasil começou a ser implantado nos 10 anos para cá. Existem vários projetos do Ministério de Saúde de se fazer a academia popular, fazer com que a população tenha atividade física. Não é só estética, é para a saúde mesmo. Você sabe, você vai em médico, ele fala, vai fazer atividade física. Você está obeso, vai fazer atividade física. Porque, infelizmente, hoje a sociedade, você está no escritório e, às vezes, você vai para casa, você está com o computador, você está trabalhando, mas você está sentado. É isso. A maior parte do seu tempo você está sentado. É isso. E isso traz enormes prejuízos. Você vê que o americano, como parou, há 20 anos atrás, eles não estavam mais valorizando muito a atividade física, a educação física na escola. Então, de 10 anos para cá, você viu que a população americana é obesa. Engordou demais. Engordou demais. Hoje é tratado até a nível de epidemia. Epidemia. Inclusive, até em alimentação, eles estão atuando nas escolas, tudo. Por quê? Porque o sistema previdenciário e de saúde deles estava um absurdo, né? Um gasto absurdo. Então, eles viram, vamos fazer a população ter atividade. E fazendo atividade, você diminui, o risco é menor. Então, hoje é fundamental qualquer pessoa ter atividade física. Qualquer tipo, subir escada, em vez de andar de elevador, andar, fazer qualquer tipo de atividade, o organismo recebe muito bem isso. E você pode ver, quando você não faz nada, você fica com dor, fica cansado. Então, é fundamental hoje. E essas caminhadas, a gente tem visto aqui na cidade de São Paulo, principalmente, tem nos domingos de manhã, ou às vezes no sábado à tarde, fecham avenidas para caminhadas, para eventos. E às vezes a gente vê pessoas participando disso que não tem nenhuma atividade física. E de repente está caminhando, está correndo lá debaixo do sol do meio-dia. É uma atitude, ela pode ser salutar, mas ela tem que ter um acompanhamento. Isso, é aquele no início que nós falamos, né? O risco existe, é difícil, porque uma caminhada geralmente não vai trazer tanto prejuízo ou algum problema maior para a pessoa. Mas é aquilo que nós falamos no começo. Vá ver se você tem alguma patologia ou não. Às vezes a pessoa fica 10 anos sem ir no médico. Exato. E não sabe que tem uma patologia. E sem ir ao médico e levando uma vida sedentária. Sedentária. Então, obesidade, diabetes hoje é muito grande. Existe essa morte súbita, existe o ataque cardíaco direto, porque disso. Então, tem que ter esse controle. Toda pessoa tem que fazer um controle médico e fazer atividade física. E para o jovem que gosta do esporte, gosta de se movimentar e ele pretende seguir a carreira da educação física, quais os passos que ele tem que ter? Eu vou pensar um pouco, além disso de te responder, o seguinte, a grande preocupação nossa e do país, vamos falar um pouco de Olimpíada, de Jogos, como que se faz atleta, né? Aqui no Brasil, o atleta vem de clube, aqui é clubístico. Quando no mundo inteiro, em Cuba, Estados Unidos, tal, vem da escola. Da escola, exatamente. Nós precisamos ter um investimento pesado isso, lá nas escolas. Dar condição
para você fazer com que a população fique mais saudável e faça atividade física. E, logicamente, voltando na tua pergunta, aquela pessoa que teve a cultura de escola, de atividade física e tal, quer fazer educação física. Então, hoje ele tem que entender que é um campo novo, entre aspas, da situação hoje da saúde, que antes não era, porque nós éramos só professores de escola, né? Hoje não, nós somos profissionais de educação física que atuam na escola e fora da escola, na área não formal, que a gente chama. Essas pessoas estão procurando muito o curso de educação física, estão vendo que é um mercado bom, é um mercado que está aí sempre em evolução. Por quê? Porque a população criou a cultura dessa atividade. Então, aquele jovem que quer fazer educação física, vá fazer sempre com o espírito de amanhã ele saber que é uma profissão dura, que tem que se trabalhar muito, mas é proveitosa e que tem condições de ser uma boa profissão. Depende dele. Depende dele sentir como ele desenvolve a profissão. Não é se pensar só em dinheiro, não é isso. Eu acho que a pessoa se satisfaz sendo um profissional que se achou. Que acho que é importante. A pior coisa que tem, acho que é a pessoa que escolhe uma profissão que não gosta ou que não vai dar certo. Deve ser terrível. Deve ser terrível. A nossa não, nós somos alegres, nós somos sempre pensando em movimento, entendeu? Então, aquela pessoa que quer fazer atividade física é aquela pessoa que gosta de movimento, que tem uma atuação antes de chegar na faculdade esportiva, que participe, ativa. Então, você que é assim, vai fazer educação física, que você vai ser um bom profissional. E para quem gosta da atividade física, mas não tem o recurso financeiro? Porque às vezes a pessoa gosta de um determinado esporte ou de uma atividade física, mas ela não tem recurso financeiro para pagar uma academia ou frequentar uma escolinha sobre aquele assunto. Qual a alternativa para essa pessoa? Olha, muito bom, Denis. É o seguinte, você não precisa também ter todas as condições para fazer essa atividade. Se você, aquilo que eu falei também no começo, você pode andar, você pode subir escada, você pode ir na sua casa fazer movimento, você pode fazer várias atividades que faz bem para a sua saúde. Se você tem os parques públicos, você andar, você fazer alguma atividade já ajuda muito. Eu estou pensando no sentido de você não ficar inerte, não fazer nada. Como você falou, sentado o dia inteiro no computador ou não, ou aquela pessoa que não tem computador, mas que fica sentado. Não, você tem que fazer atividade. Não, na frente da televisão o tempo inteiro. As mulheres, se você pensar bem, você lembra em filmes antigos, lá em 1910, por exemplo, você via todo mundo bonitinho, de chapéu, com a bengalinha, todo mundo magrinho, as mulheres de roupa longa, tudo magrinha. Por quê? Porque elas andavam, só tinha bonde, e elas andavam muito, todas, e não tinha fast food. Só comia em casa, comida boa, andava muito. Então, é isso que eu estou querendo dizer para você. Não precisa necessário ter uma academia ou ter um negócio. Você pode ter atividade sem isso. Porque, infelizmente, às vezes acontece, nunca acontece isolar. A pessoa que leva uma vida sedentária, ou o jovem principalmente, a gente vê isso daí nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. O jovem que leva essa vida sedentária, normalmente ele está consumindo uma dose exagerada de refrigerante, de batata frita ou de comida de fast food, e ele está ali na frente. Além de não se movimentar, ele está ingerindo essa quantidade calórica enorme que vai armazenando no corpo, a pessoa não queima e vai tendo problema de saúde. Então, e qual a solução disso? Vamos voltar na educação física escolar, que você desde do infantil até o ensino médio, você faz atividade. Aí quando você tem seus 18, 19 anos, você entra para a universidade e você para de fazer atividade física. Então, você pega o modelo americano, todo mundo é o contrário. Você lá na universidade que você continua. Que você e é dali que você escolhe o talento, que vai ser um esportista amanhã e vai defender o seu país. No nosso caso, infelizmente, não ocorre isso. Mas haveria uma política pública para isso, deveria ter um incentivo maior para você dar condição da população fazer mais atividade, mas vem da escola, da cultura da família e da escola. Aí você faz com que ela vá embora. A escola pública, ela está defasada na área de educação física? Não é que ela está defasada. Existe. O grande problema ainda da escola pública são os equipamentos, né? Nós não temos muitos equipamentos. Não quer dizer que precisa ter um ginásio de esporte, não. Mas é muito precário, é muito difícil. Nós não temos tanto equipamento para fazer, entendeu? E temos também o problema da educação física, que é no fluxo contra-horário,
é um problemão, porque antigamente era dentro do período escolar, né? Você tinha infraestrutura. Era como uma aula normal. Isso, né? E aí, devido a essa situação de localização e a situação hoje, ela se tornou preocupante e difícil de administrar. Tem escolas particulares que têm mais facilidade e tem isso, mas a escola pública é mais difícil. Aí depende da boa vontade dos governantes e de política pública. Esse é o problema do país, política pública. E onde seria o investimento mais? Seria na parte, de repente, se tirar um pouco isso da escola e começar a investir em ginásios, locais específicos do Estado, sem custo para a população, para o jovem que queira, ou investir dentro da escola? Olha, você poderia, nas escolas que têm condição de se investir dentro, você faria isso. Mas também essa ideia de você fazer fora, esses centros de treinamento, existe. Mas o grande problema é você descobrir o talento. O talento é o menino na escola que você descobre. Às vezes o talento aqui no Brasil você descobre de olhar o sujeito andando com 1,90 m, com 12, 13 anos. Vai jogar basquete, vôlei. Você entendeu? E às vezes não quer dizer que o cara pirulão vai jogar basquete. Não quer dizer nada. Às vezes ele é o Sócrates lá do futebol com um pé pequeno e grande e foi um craque. Então, não, devia ser jogador de basquete. Não é isso. O que eu estou falando é ser um trabalho mais ou menos, não é bem científico, que seja um pouco científico, mas é um trabalho de base. Você achando, descobrindo os talentos e procurando, como o voleibol fez. Procurou muito isso. Você pega... Por que o Brasil está bem no voleibol? E mal no basquete, né? Porque foi no sentido contrário. O basquete, ele deu uma... ele evoluiu um pouco e o vôlei cresceu bastante. Mas por quê? Por boas ações dos presidentes das federações, o presidente da confederação. É mudança de filosofia, entendeu? Então o voleibol cresceu muito. Não que o basquete, você tem razão, o basquete teve uns percalços. Só que se você colocar hoje, o basquete tem uma participação até maior que o voleibol, que é um esporte mais dinâmico e tem mais contato. O brasileiro gosta mais de contato, né? Os esportes que têm contato. Agora, o voleibol hoje é fundamental no país. Depois do futebol, é o voleibol. Então, por quê? Por política, não foi pública, mas é uma política que foi implantada. Se todos fizessem essa política, por exemplo, a gente tem esses atletas campeões que são natos, que têm o talento que foi o João Carlos Oliveira, o João do Pulo, Nelson Prudêncio, e o do corredor lá, o Joaquim Cruz. Joaquim Cruz era jogador de basquete. E ele um dia correu lá no colégio, numa prova de atletismo, e quase que ele bateu o recorde juvenil da época. Então o técnico dele pegou e falou, esse cara, você entendeu? É outro caminho. É outro caminho, não vai ser jogador de basquete. Então tudo isso que Cuba faz, Estados Unidos faz, nós não fazemos. Quer dizer, fazemos pouco, descobrimos alguns. Esse é o problema, surge, não é um trabalho científico, é um trabalho, entendeu? Surgiu. Paula do basquete, Hortência, né? Marcel, Oscar. E quantos se perdem no meio do caminho, né? Quantos? Porque se tivesse um acompanhamento. E na área de educação física, como é a divisão? Ainda o homem é majoritário? Olha, eu acho que não, viu? Não? Você está falando de profissional? Isso, profissionais. Olha, que hoje, procuram a área de educação física. Hoje quase que está meio a meio. Viu? Porque até umas décadas atrás existia um certo preconceito, né? Era uma área para homem, masculino, esporte. Mas não. Hoje as mulheres estão atuando bastante. Por quê? Porque também tem muita dança, muita atividade, ginástica aeróbica, que começou com a aeróbica, tem as ginásticas esportivas, rítmicas e tal. Então a mulher procurou muito isso. Porque era mais difícil no meu tempo, por exemplo, o homem não participava de ginástica rítmica, por exemplo. Hoje participa. Você tem várias atividades que o homem participa, que danças, por exemplo, você tem concurso de dança. Imagina, no meu tempo, o sujeito que dançava contava no dedo. Hoje não, então a mulher entrou muito no mercado. Está muito grande a participação de mulheres no mercado. E a idade de início da atividade física? Existe alguma limitação? Veja bem, depende da atividade, não tem, né? Hoje até um bebê nasce dentro da água, né? Tem parto na água. Não tem isso, sabe? Não tem... Por exemplo, é lógico que você tem que saber que atividade você vai desenvolver para uma criança, né?
para não trazer problema físico depois. Mas não tem. O pessoal leva bebê na natação hoje. Então você ganha resistência, faz atividade física, então não tem uma idade para começar. E a terceira idade? Às vezes as pessoas falam, olha, é muito importante para a pessoa da terceira idade, da melhor idade, ter atividade física também. Como é esse acompanhamento? Qual a atividade física para essa pessoa que já é lógico, já não tem aquele vigor físico da juventude, mas ela também gostaria de participar? Então, olha, essa também é uma excelente pergunta que você faz pelo seguinte, logicamente a pessoa que tem mais idade, a melhor idade, que para mim é a pior idade, porque você está ficando com mais idade, você começa a surgir as coisas, você começa a ter problema. Então, é mais ainda preocupante aquela pessoa que quer fazer atividade sem fazer um exame, sem saber se tem patologia, qual o problema dela. Mas é fundamental que, ao mesmo tempo, ela faça essa atividade. É fundamental. Isso, você sabe, nós somos uma máquina. Se você não cuida da máquina, ela começa a dar problema. Exato. Então, a mesma coisa, principalmente para a pessoa de idade. Essa é que tem que fazer mais. Tudo dentro de uma carga de trabalho, por isso que eu falo de ter um profissional de educação física, para orientar tudo. Agora, aquela pessoa, aquela senhora ou senhor que não tem condição, ele pode ir lá dançar, pode andar, pode ter todas essas atividades que tem o clube da terceira idade na São Paulo inteira e no estado inteiro. Mas faça atividade. Hoje é fundamental. Você vê pessoas que depois de 60 anos, começaram a ter atividade física, melhoraram 100%. Que nunca fizeram. Nunca fizeram. Nós temos um corredor aí de longa distância de 60 e poucos anos. Quando que a gente tinha isso? Você lembra, a pessoa com 60 anos, você olhava assim e falava, puxa, que pessoa de idade, a pessoa está velha, não faz nada, só falta pôr a bengala. A gente olhava para os... Mudou muito, a perspectiva mudou demais. Mudou muito. Hoje você pega a pessoa de 80 anos, está inteiro. Tem gente na academia de 70, 75 anos fazendo atividade. Lógico que dentro de uma carga da idade. Umas precauções. Mas, gente, a média de idade cresceu por quê? Por causa da atividade física. Lógico que também pela condição de saúde, pelo recurso médico que tem hoje, de remédio, tudo. Mas é fundamental. Professor, nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer a presença do senhor e colocar à disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar para o nosso telespectador. Por favor, fique à vontade. Eu agradeço, Denis, mais uma vez a oportunidade que você deu. Eu acho que você está de parabéns, que é um programa de utilidade pública. Eu acho muito importante as pessoas fazerem atividade física, mas sempre procurando um profissional, sempre procurando o médico e sempre procurando um profissional de educação física registrado no seu conselho. Faça atividade física, que é saúde. Muito obrigado e agradeço o teu convite. Nós aqui agradecemos. Foi um prazer receber o senhor aqui. É o nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.